A nossa discussão hoje vai ser basicamente sobre algumas atribuições que o Congresso Nacional detém, a forma de exteriorização, algumas provocações para vocês, como vocês sabem, eu não deixo barato, vocês vão ter que pesquisar. Nós começamos nossa discussão falando um pouco sobre como é que se organiza o Congresso Nacional, vimos a parte referente ao número de deputados, ao número de senadores, etc. E falamos rapidamente dizendo que o Poder Legislativo no Brasil, especialmente o Congresso Nacional, detém competências legiferantes, competências de fiscalização, competências de julgamento, entre outras competências. Nós vamos ver que também o Congresso Nacional interfere ou intervém em algumas matérias que seriam de natureza administrativa e, portanto, em regra do Executivo, mas dada a sua importância, que essas matérias dependem não apenas da manifestação do Executivo, mas também da manifestação do Legislativo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a exploração de recursos naturais em terra indígena não depende apenas do Executivo, depende do Congresso Nacional. Mas cada coisa na sua hora. Muito bem, questão de competência. O Congresso ele tem competências em que há necessidade de manifestação da Câmara e do Senado. E há determinadas competências que a competência é apenas da Câmara, competência privativa da Câmara, ou apenas do Senado, competência privativa do Senado. Então, nós temos competências ou atribuições, se vocês quiserem, mas nós estamos falando em matéria constitucional, eu prefiro usar a expressão competência, que não confundir com processo. Muito bem. As competências que a gente chama bicamerais são competências que exigem tanto a manifestação da Câmara quanto a manifestação do Senado. E quando eu digo que dependem, significa que eu tenho que ter a aprovação na Câmara e a aprovação do Senado. Se um deles não aprovar, a matéria não segue adiante. E quando eu digo que a competência é privativa da Câmara ou privativa do Senado, significa dizer que sobre aquele assunto a Câmara, e só a Câmara, decide, quando é competência privativa da Câmara, e só o Senado, e apenas o Senado decide quando é competência privativa do Senado. Quando é que eu tenho competência bicameral, ou seja, quando eu preciso da manifestação da Câmara e do Senado? Se vocês olharem no artigo 48 da Constituição, vocês vão ver que o artigo 48 atribui à Câmara toda a matéria relacionada à competência legislativa da União. Competência legislativa da União, competência para a União fazer leis. Então vejam no artigo 48, dispor sobre o sistema tributário, sobre a concessão de anistia, sobre telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, moeda, etc. Quer dizer, tudo que nós estudamos lá no artigo 22, no artigo 24, que se externa por meio de lei aqui em sentido amplo, e eu até explico daqui a pouquinho, você depende de uma manifestação da Câmara e uma manifestação do Senado. Nós vamos ver que a maior parte das vezes o processo começa na Câmara. Pois bem, no artigo 48 vocês têm essas competências, e como é que essas competências se exteriorizam? Bom, você tem as leis. O artigo 48 trata basicamente das leis. E aí você tem uma pluralidade, como nós já discutimos, e vocês já sabem. Você pode ter lei complementar, você pode ter a lei ordinária, né? E o que define uma ou outra, também já discutimos. Lei complementar é quando a Constituição define expressamente que aquela matéria
tem que ser disciplinada por lei complementar. E lei ordinária, quando a Constituição usa apenas a expressão lei. A lei disciplinará, a lei regulamentará. Então, nesses casos, você usa a lei ordinária. Pode ser que o Congresso resolva, não é comum, mas pode ser que o Congresso resolva usar a lei complementar. Tem aí alguma inconstitucionalidade? Não. Na verdade, a Constituição exige um quórum simples, lei ordinária, mas o Congresso deu a louca e aprovou como lei complementar, um quórum muito mais alto. Pode acontecer? Pode. O inverso, não. Se a Constituição diz que é lei complementar, a matéria tem que ser aprovada como lei complementar. Mas bem, no artigo 48, praticamente você trata dos assuntos que se exteriorizam por meio de lei. Lei ordinária, lei complementar. Manifestação, Câmara, Senado. Via de regra, nesse artigo 48, o que vocês têm é a tramitação na Câmara, Senado, ou Senado e Câmara, dependendo, mas nós vamos ver que, em geral, começa no Senado, se o projeto, se a proposição tiver origem no Senado, tá? E essas competências do artigo 48, se aprovado nas duas casas, segue para a sanção ou veto do presidente da República. Tirando uma hipótese, mas uma hipótese também remota, de o Congresso Nacional resolver tratar esse assunto por uma emenda à Constituição. No caso de uma emenda à Constituição, nós já estudamos no semestre passado, a emenda à Constituição não depende de sanção ou veto do presidente da República. Então já fica dito, lei complementar, lei ordinária, aprova nas duas casas, vai para sanção ou veto do presidente. A emenda à Constituição, o presidente pode até apresentar a proposição, a PEC, né? A proposta de emenda à Constituição, mas uma vez aprovada essa PEC, com as modificações que eventualmente tiverem, essa PEC não vai para sanção ou veto. Muito bem, e no artigo 49? No artigo 49 você tem um monte de assuntos, alguns que nós vamos discutir, que a competência é bicameral, significa que eu tenho que ter a manifestação da Câmara e a manifestação do Senado, mas que não vai à sanção ou veto do presidente. Essas competências do artigo 49 são exteriorizadas não por meio de lei, mas por meio de dois instrumentos, principalmente, que são utilizados. É o chamado decreto legislativo, que é praticamente todos que tratam aqui das competências do artigo 49. A tramitação é muito semelhante às leis, tá? Nós vamos ver fase de iniciativa, de discussão, de aprovação, blá, blá, blá. Só que é um decreto legislativo, não confundir com decreto-lei. Decreto-lei era um instrumento que havia nas constituições passadas e que davam poder ao presidente da República a editar em caso de relevância ou urgência. Agora, nós temos um sucedâneo, não é exatamente a mesma coisa, porque você precisa de relevância e urgência, enfim, tem toda uma série de peculiaridades no processo legislativo da medida provisória que diferencia do antigo decreto-lei. Mas, enfim, aqui, resolver, por exemplo, primeiro inciso aqui, resolver definitivamente sobre tratados, acordos, atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 49, inciso 1º. Não vamos estudar isso com mais vagar, mas esse resolver definitivamente, ele se dá por meio da aprovação de um decreto legislativo. E você tem uma série de outras atividades aqui que se exteriorizam basicamente por meio de decreto legislativo. Tá? Busquem, se vocês... que coisa é essa de um decreto legislativo? Pesquisem na internet, vocês vão ver a quantidade de decreto legislativo que tem, tratando dos diversos assuntos que estão aqui listados no artigo 49. Até uma tarefa para vocês verem na prática como é que funciona. Pois bem, 48, competência que se exerce pela Câmara e Senado, de maneira bicameral, por meio, se exteriorizando, né, por meio de uma lei, seja lei complementar, seja lei ordinária,
eventualmente, uma emenda à Constituição. E o artigo 49, também uma competência bicameral, tem que ter uma aprovação na Câmara, uma aprovação no Senado e a exteriorização por meio, fundamentalmente, de um decreto legislativo. Depois você tem as competências unicamerais, que são da Câmara, ou competência que são do Senado, e só eles aprovam por meio de resolução, via de regra, a maneira de exteriorizar é uma resolução. Então você tem no artigo 51 falando das competências privativas da Câmara dos Deputados. Então, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra presidente e vice-presidente da República e de ministro de Estado. Tá? E você tem no artigo 52 as competências privativas do Senado Federal. Significa dizer que, para essas matérias, como processar e julgar presidente e vice por crime de responsabilidade, etc., apenas o Senado atua. Mas a Câmara não se manifesta, já que se falou aí de impeachment. Vou chamar a atenção, nós vamos ter um tópico específico sobre isso. O processo de impeachment começa e termina no Senado. O que a Câmara faz, nós lemos há pouco, é autorizar que o Senado instaure um processo de impeachment contra presidente, vice e os ministros, se os crimes forem conexos. Então, basicamente é isso. Para fechar, o que eu tenho são competências que, ora, eu preciso da manifestação das duas casas, o artigo 48, por meio essa manifestação de uma lei, no artigo 49, competência também das duas casas e decreto legislativo, fundamentalmente. O artigo 51 e 52 tratam de competências que uma casa só a exerce. Então, tem competência que só a Câmara exerce, tomada de contas do presidente da República quando ele não o faz no tempo que a Constituição o obriga. Só a Câmara que faz essa tomada de conta. Ou a aprovação de certos nomes para cargos de alta importância, como ministro supremo, procurador-geral da República, etc. Só o Senado faz isso. Ok? Então, por enquanto é isso. Vamos depois para novas discussões sobre o Congresso Nacional. Um abraço.